Amados irmãos e irmãs apostólicos, povo do santo profeta irmão Aldo, povo de Deus na terra, povo do Consolador, a Santa Avó Rosa, povo de Jesus e da Virgem Maria. Aqui estamos na casa de Deus para a realização de mais uma santa e gloriosa reunião da nossa Igreja Apostólica aqui nesta cidade. E em nome do nosso Deus e Pai, do Teu Espírito, e também do nosso irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus e de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e da direção da Igreja, nosso conselho, composto pelos nossos irmãos, eu apresento a todos, como seu irmão nesta oportunidade e pastor desta Santa Igreja, a minha saudação com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Sejam todos, mais uma vez, pertencentes a esta família de Deus, bem-vindo à casa dele, a nossa igreja, casa de Deus de oração. Irmãos, para participar e ajudar a realizar e alegrar mais uma reunião do Reino dos Céus, aqui em nossa igreja, nesta cidade. Eu, irmãos, de minha parte, preciso muito mesmo pensar e meditar na esperança de Deus e do seu Santíssimo Espírito, no que Ele quer receber na realização de uma reunião de nossa igreja em qualquer lugar, como agora aqui em nossa igreja nesta cidade. Também da mesma forma, cada um de nossos irmãos e irmãs precisa de pensar nessa esperança de Deus, de que nessa oportunidade, com a sua ajuda, com a sua concentração de fé, então poder fazer muita coisa em poucos minutos sobre a vida de cada um, para o espírito de cada um. Então eu, da minha parte, e cada um dos irmãos e irmãs da sua parte, devemos pensar muito na esperança de Deus nessas oportunidades de realização de nossa reunião. Pois, irmãos, o nosso esforço deve ir ao encontro dos interesses de Deus, para que seja uma realidade os planos dele e a nossa esperança, mediante as declarações do céu a respeito do amparo e da proteção de Deus à nossa vida, de nossa moralização e da eternidade da nossa alma, do nosso espírito. Então, irmãos, assim todos devemos pensar. E eu convido a todos que estão sentados que se ponham em pé, para nós, com uma oração, iniciarmos a nossa reunião. E com esse objetivo tão indispensável para Deus em nossa vida, aqui está constantemente e continuamente. Irmãos, com todo respeito, sinceridade, porque Deus, como diz na Sagrada Escritura, Deus espia o espírito de cada um para lhe ajudar.
sentido de oração com sinceridade. Assim nós vamos orar, erguendo suas mãos ao céu, pedindo a Deus a sua bênção, porque ninguém pede ao pai ou à mãe e a Deus com a mão fechada nada. Vamos orar. Santo e amado e onipotente Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Senhor Deus, por estar aqui nesta hora, no final deste dia e no início desta noite, reunidos como teu povo na tua santa igreja, na tua casa, ó Senhor Deus, para a realização de mais uma santíssima e gloriosa reunião. Senhor Deus, como disse a nossos irmãos, eu da minha parte penso nas esperanças, nos anseios, nos desejos do Senhor, na realização de uma reunião como esta, em alimentar a todos. Como também disse, que da mesma forma, ó Deus, todos nossos irmãos, como também nossas irmãs, devem pensar nas suas esperanças, na esperança do Senhor, nos seus anseios e desejos, ó Deus bendito, de uma oportunidade tão solene como essa, ó Senhor Deus, de poder fazer muita coisa em pouco tempo em favor do nosso espírito, das condições para que tenhamos vitórias nas horas que se segue de nossa vida. Ó Senhor Deus, e eu peço ao Senhor que ajude, que cada um de nós, eu da minha parte, cada um de nossos irmãos de suas partes, então pensar nestes ideais do Senhor, pois a oportunidade que o Senhor tem de falar todos juntos, todos nós juntos de tua vontade é agora, porque é o momento que estamos desligados de nossos afazeres, de nossas obrigações, de trabalhos e de casas. Ó Senhor Deus, e eu suplico a tua graça, a tua bênção do teu Santíssimo Espírito, também a tua unção sobre este lugar, e este momento nesta hora, para que seja ungido e cada vez mais enriquecido com a tua graça e a tua bênção, para a alimentação do nosso espírito, para que venha dominar os sentimentos da carne. Ó Senhor Deus, acreditamos na presença deste poder do Senhor e desta unção sobre esta reunião e a vida de cada um de nossos irmãos do teu Espírito. Receba o nosso sincero agradecimento. Também da mesma forma, Jesus bendito, a Senhora Mãe Virgem Maria e a Senhora Santa Vó Rosa, e o Senhor Irmão Aldo, e eu também suplico a tua graça, a tua bênção e a tua unção dos céus, e vossa presença, para estar aqui conosco na realização desta santa reunião, para nos ajudar a melhor então entender a vontade de Deus e servi-lo, servindo a Senhora, e poder ser sempre cada vez mais vencedor. Santíssima e querida avó, eu te peço, Santa Vó Rosa, e o Senhor Irmão Aldo, a tua bênção, a tua unção e direção e presença nesta santa reunião, para nos ajudar, e do trabalho daqui do altar da tua Santíssima Igreja, que tem a tua divina inspiração, e também Santa Vó Rosa, da Senhora e do Senhor Irmão Aldo, a bênção e a unção e a inspiração preciosa do céu para os trabalhos do cântico, a apresentação das mensagens cantadas e todos os demais trabalhos de nossos irmãos como obreiro e presença de nossos irmãos membros, todos. Santa Vó Rosa, Irmão Aldo, eu rogo à Senhora a tua santíssima bênção, e também do Senhor Irmão Aldo. Também peço por aqueles que porventura não puderam aqui estar por um motivo justo, de viagem ou de doença, ou outro motivo que não puderam aqui estar, que seja justificável
diante da Senhora, e eu também te suplico a tua bênção, e por aqueles nossos irmãos em todos os lugares de nosso país e nossos pastores, e também fora deste país. Eu também, Santa Avó Rosa, peço, em nome de todos os nossos irmãos aqui, a bênção da Senhora também para eles. E receba, Santa Avó Rosa, irmão Aldo, Jesus e Mãe Virgem Maria, o nosso agradecimento sincero, hoje e sempre. Amém. Número 1. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Irmãos, agora vamos cantar alguns corinhos, hinos do nosso inário. Primeiro é o de número 47, de título Eu Sou Santo e Vivo com Deus. Número 60, avante, avante, Filho de Deus. Número 102, meu coração pertence.
505, para ter Jesus consigo. Muito bem, irmãos, esta foi a primeira parte de cântico desta nossa reunião. Os hinos da nossa igreja, seja do coral ou do nosso inário, são mensagens cantadas, que meditada, refletida sobre as mesmas, irmãos, são verdadeiras mensagens e conselhos e pregação ao nosso coração. Irmãos, agora vamos ouvir as mensagens cantadas pelos nossos irmãos do coral. Eles irão apresentar em seguida 2 hinos. Primeiro é o de título Vinde a mim, e depois o de título Confia em nossa Vó Rosa. Oh
Muito bem, irmãos. Agora, como parte de nossa reunião, irei apresentar a todos o apelo em favor das contribuições para esta santa oportunidade. Saiba, irmãos, que nesta hora, ou com pouca diferença, questão de horário, irmãos, aonde que está sendo realizada uma reunião de nossa igreja, também aquela parte de nossos irmãos também irão fazer a mesma coisa que os irmãos irão fazer aqui, estendendo as tuas mãos e ofertando para Deus. As ofertas, irmãos, não são para pagar as mensagens, os ensinos que são dados a todos nós, a toda a nossa igreja, porque os mesmos não há dinheiro que pague, pois os mesmos têm um valor, irmão, superior a uma alma santificada. Jesus disse que uma alma santa para Deus vale mais do que todos os tesouros da terra. Agora imagine quanto valor tem o que santificou uma alma: os ensinos. Então, os ensinos desta igreja, irmãos, não são pagos com dinheiro nenhum, mas é uma forma gratuita de expressão de amor a Deus, de fazer com que o ser humano desviado e humilde volte novamente à comunhão com Deus, o seu Criador. Mas o dinheiro, irmãos, é pedido a cada um para que seja pago as despesas da igreja na terra, para que seja pago tudo o que é usado para proporcionar a nós todos, irmãos, uma melhor condição de estar nas nossas reuniões, para assistir às mesmas com mais facilidade. Hoje, irmãos, por exemplo, tem os microfones, os amplificadores, que facilita a audição das mensagens dos hinos. Irmãos, imaginou como seria naquele tempo que Jesus, o povo então ajuntava-se na praia e ele dentro de um barco, então pregava e ensinava essa mesma doutrina ao povo, e Deus trabalhava e todos compreendiam e entendiam. Imagine também Jesus naquela montanha e todo o povo no pé daquela montanha, em volta dela, e Jesus então dando os seus ensinos, suas pregação. Irmãos, às vezes não era de 1h30, era de muitas horas, e ele ali estava atento, alimentando o teu espírito. Que um dos apóstolos disse: Senhor, despede o povo para que eles vão às vizinhanças e comprem alimento. Então já fazia horas.
Mas eles não preocupavam com a hora que passava, eles preocupavam de aproveitar, irmão, a oportunidade que ele estava tendo de ouvir aquelas palavras tão preciosas do íntimo de Jesus Cristo, de Deus. Eles pensavam, como eu falei aos irmãos, pense na preocupação de Deus. Eles pensavam na necessidade de Jesus Cristo de passar a palavra moralizadora de Deus ao coração daquele povo. Ele pensava nos interesses de Deus e aproveitar aquelas oportunidades. Ele pensava nos interesses de cada um que estava ali atentamente, sem olhar para a hora de ouvir os seus conselhos, as suas palavras. Enquanto que falava, ele olhava o espírito de cada um pela sua reverência. Então, irmãos, por isso que no começo lhes disse, eu penso na necessidade de Deus, devo pensar. Como também, irmãos, deve pensar na necessidade de Deus nessa oportunidade. Eu também devo pensar na necessidade dos irmãos. E então, irmãos, procurar proporcionar a Santa Vó Rosa melhor condição de ajudar os irmãos. E então, irmãos, pensando em uma melhor condição de nós termos a nossa reunião, foi instalados, então, irmãos, o ar-condicionados para ter o melhor clima. Então, irmãos, tudo isso é despesas terrenas, que entra junto com a vontade de Deus, para que nós tenhamos o melhor ambiente na realização de nossa reunião. Então é para isso que é pago, então, irmãos, cada um dá as suas ofertas, é para pagar as despesas materiais, e não as mensagens e os ensinos. Irmãos, aqui estamos para mais uma vez, então, alimentar o nosso espírito e ajudar também, dar a condição a outras pessoas também que um dia pode conhecer, viver num ambiente desse, que nem nós. Irmãos, como já ouvimos tanto do nosso conselho, através do programa Hora Milagrosa, pessoas, então, irmãos, passaram a ser apostólicos. E por necessidades de trabalho, os irmãos mudam de uma cidade para outra, que tem mais condição de trabalho. E lá eles se descobrem um ao outro, e tem uma soma de 20, 30 apostólicos naquela cidade, e dizem, vamos pedir a igreja para cá. Tem muitos pedidos, mas a direção não pode atender, porque falta condição financeira. Mas eles são aqueles que já alimentaram o teu espírito com estes ensinos em outros lugares, e a necessidade financeira fez com que eles mudassem para outra cidade, onde tinha melhor condição de vida. Então, como aconteceu, às vezes é aqui, forneceu o lugar, então, melhor condição de vida, então mudou um e outro, e se descobriram, dizem, vamos pedir a igreja para cá. E fizeram, então, irmãos, uma relação de nomes e mandaram para São Paulo. Certo dia ouviram a mensagem, reunião de Campo Novo, tal dia. Então, irmãos, e aí os irmãos estão sustentando essa oportunidade com a sua vida
em obediência à vontade da Santa Avó Rosa, estão sustentando a condição, a existência da igreja aqui, nesta cidade. E deve assim, então, irmãos, o continuar fazendo e sempre pedindo a Deus que abençoe a sua igreja aqui e dando a sua parte, pondo em prática as regras da igreja e crendo nos mandamentos. E então, irmãos, dando as suas ofertas para ajudar a obra desta igreja e ajudar a cada um dos irmãos conhecer cada dia, cada vez mais, quanto vale esta igreja para você. Quanto vale esta igreja, essas reuniões, este momento tão precioso que nós aqui estamos vivendo, irmão. Podemos assim dizer que nem criança, ou seja, um momento desligado dos afazeres de casa, de trabalho, de serviço lá na firma com o patrão, desligado de tudo. Como criança quando é pequeno está com seu espírito desligado das coisas do mundo, está com a alma limpa. É hora de ensinar. Então, irmãos, aqui estamos que nem crianças, desligados de tudo da vida, de casa, dos afazeres, dedicados só para esta finalidade, só para este objetivo agora que nós estamos vivendo. Dar lugar no nosso espírito para que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo tome conta de nossa vida e nos mostra quão é precioso viver uma vida com Deus. Então é o momento de nós aprender, é agora. Mais ainda podemos aprender e vamos enxergar quanto que vale para a nossa vida este momento de reflexão, este momento, então, irmão, de concentração de espírito que estamos agora. Quanto vale? Irmãos, aí nós vamos ver quanto vale esse tesouro para nós. Esta reunião é um tesouro, é uma grande bênção de Deus para nós. Esta reunião vai nos ajudar a enxergar melhor o rumo que nós temos que tomar, a decisão que temos que tomar. Vamos enxergar melhor como fazer, porque a Santa Avó vai nos ajudar mais ainda. Então vamos fazer sacrifício, irmãos, negando a nós mesmos, para estar na nossa reunião, para obedecer, para crer, para pôr em prática os ensinos da igreja. Irmãos, aqui tem a mensagem de nosso conselho, que então, irmãos, a respeito das contribuições, que então está nesse boletim de hoje, datado de hoje, 24 de abril, de número 3.367, ofertas para a Igreja Apostólica, unido pelo crescimento de nossa Igreja Apostólica. Assim nos ensinou nosso santo irmão Aldo, dizendo: tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a de nossa Igreja Apostólica, que possui a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprir a nossa missão que nos foi confiada por Deus, o nosso Pai, e por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa. Portanto, irmãos e irmãs, temos que ser muito unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho de nossa igreja, contribuindo para o sustento de nossa obra. Lembre-se, irmãos, dos ensinos também de Jesus, que disse:
dai a Deus o que é de Deus. Isto significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e seus dízimos, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra, e não esquecer que a sua igreja depende dessas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra na terra. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolver a nossa obra, que não pode parar e nem estacionar, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus, o Pai e Jesus confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica, e nós não podemos falhar e nem retroceder, mas continuarmos sempre avante, com muita coragem e fé, para realizar esta missão na terra. Povo apostólico, a nossa igreja apostólica está em nossas mãos. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Os irmãos e irmãs têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades. Por isso resolvemos apelar ao seu bondoso coração para nos ajudar a vencer esta fase e termos nossas contas equilibradas e retornarmos às obras e investimento de uma forma estruturada. Nesta data, melhor dizendo, nesta data gloriosa de 5 de maio, que se aproxima, prepare uma oferta realmente especial, pois a nossa igreja vai depender muito desta oferta para cumprir os seus compromissos, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa sempre confiaram no seu povo, e foi por isso que a nossa igreja teve um crescimento muito grande, mas ainda tem que crescer muito mais, pois o objetivo destes santos glorioso é salvar milhares de almas para o nosso bondoso Pai Celestial e seu Filho amado. Com amor e gratidão, irmãos, enviamos-lhes o nosso abraço fraternal, e tenha muita paz, saúde e felicidade, com as preciosas bênçãos de nosso Deus, de nosso Pai, nosso Deus e Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para o seu lar e sua família. Os irmãos que desejarem poderão realizar depósito de suas ofertas utilizando o seu banco e o sistema Pix, cuja chave é 62 771 134 000163, CNPJ da igreja. Então, irmãos, aí está feito este apelo ao coração de todos, e eu vou orar para consagrar as suas contribuições. Ó Santíssima Bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, neste momento, Santa Avó Rosa, que os nossos irmãos irão estender as tuas mãos e ofertar para a obra desta igreja, e eu te peço a tua bênção em favor da vida deles, de sua saúde, do seu trabalho, e em nome deles, e Santa Avó Rosa, também peço a tua bênção para os seus patrões e também para as empresas dos mesmos, das quais os nossos irmãos trabalham, prestam o seu trabalho, recebem o seu salário, mantêm as suas despesas, e também outras pessoas que com eles junto trabalham.
Peço, pois, em nome deles, a tua bênção para ele e para os seus patrões. E em nome deles peço, ó Santíssima Avó Rosa, irmão Aldo, a bênção do Senhor e do Senhor Jesus e da Senhora Mãe Virgem Maria para a sua cidade. Santa e querida Avó Rosa, irmão Aldo, Jesus e Virgem Maria, abençoa a cidade de nossos irmãos, e que eles então tenham uma boa administração pelos administradores do mesmo, e assim seja aqui os nossos irmãos, a nossa igreja, uma luz a brilhar. Santa Avó, e as suas ofertas, eu peço que a senhora as receba e as mesmas consagro em teu santo nome, para a realização desta igreja, e por tudo recebo o nosso sincero agradecimento. Santa Avó Rosa e irmão Aldo. Amém. A nossa Então, irmãos, agora nós vamos ouvir os outros hinos apresentados pelos nossos irmãos do coral. Primeiro é o hino de título O Homem com Deus, e depois o outro, A Real Inspiração Divina. E com sinceridade ele serve a Deus. Seus passos estarão seguros no presente e no futuro. Este homem é do reino do céu.
Jesus e a Santa Formosa. Deus está
Agora temos alguns minutos dedicados à mensagem de nosso conselho, que eu irei transmitir a mesma através da leitura deste boletim. Tem duas mensagens, mas eu vou fazer a leitura de uma delas e desde já, irmãos, convido a todos para que estejam presentes amanhã em nossa reunião, para nós fazermos a leitura da outra mensagem. Então, a mensagem diz, irmãos, a respeito do valor do ministério de nosso santo irmão Aldo. O título da mensagem é a respeito de haverá um só rebanho e um só pastor, e mostra na mesma o valor do ministério do nosso irmão Aldo. Então diz: estimados irmãos e irmãs, nosso Senhor fez importantes promessas aos seus discípulos, prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haveria um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do divino Mestre Jesus. Sem o santo irmão Aldo, não saberíamos do galardão da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, pois foi ele, irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, Santa Vó Rosa, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, irmãos, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus através da Santa Vó Rosa, visto que ela iria usar o nosso santo irmão Aldo para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável de que o povo de Deus sem profecia se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e errados e paganizados, e Deus, o Pai e seus santos já não poderia mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa Igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mãos fortes nos levam para os céus. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem da angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e seu sábio conselho e presença entre nós, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, juntamente com a Virgem Maria Santíssima, apareceu para o nosso santo irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações,
E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela, Santa Avó Rosa, era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos, e sem o seu dom de profecia, a Igreja não poderia ter alcançado o seu grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos, no conhecimento da nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à Igreja, e na disciplina que honra a nossa Igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu, através do santo irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso santo primaz para dirigir a nossa Igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande, e o nome de nossa Igreja está sendo conhecido em muitas regiões do nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa, como o Espírito Consolador e a dedicação e o amor do santo irmão Aldo por nosso povo e por nossa Igreja Apostólica. Outro fato importante do ministério do santo irmão Aldo é a unidade da Igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, mundanos e modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Avó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes de A Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso santo primaz irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis e incontáveis que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso, irmãos, que hoje é ele, irmão Aldo, um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haveria um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, confiem de todo o seu coração em nosso santo irmão Aldo e saiba que ele está ainda mais presente junto ao seu povo com todo o poder da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que, junto com todo este poder, lutam para levar a nossa Igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra contra o poder do pecado em favor da nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, a Santa e querida Avó Rosa, e a nossa mais sincera gratidão
pela vida preciosa do nosso santo irmão Aldo. Então, irmãos, aí está a gratidão do nosso conselho, e também deve ser uma gratidão também de todos nós, de todo o povo desta Igreja Apostólica, uma gratidão muito grande ao nosso Deus, ao seu Espírito, e também a Santa Avó Rosa pela vida de nosso santo irmão Aldo. Uma gratidão a ele também por sua fidelidade, pelo seu amor constante, pela sua esperança de que Deus pudesse estar cada dia, cada vez mais próximo da vida de cada um e ajudando. Portanto, todos como apostólico e apostólica, pertencente desta família, sejamos todos muito gratos mesmo ao nosso santo irmão Aldo. E no dia da sua coroação, 5 de maio, então, irmãos, possam prestar a ele a sua mais preciosa, amável adoração, sincera de todo o seu coração, cantando para o profeta de Deus, o nosso irmão Aldo. E assim, então, irmãos, fica esta mensagem de nosso conselho no coração de todo. Nosso conselho, direção atual de nossa igreja, formada pelos nossos irmãos pastores, que então forma a direção da igreja e delibera tudo o que tem que ser feito de acordo com o estatuto da igreja, de acordo com a doutrina e disciplina, de acordo com aquilo que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, deixou ensinado. Então, irmãos, assim fica esta mensagem no coração de todos, e a todos pela sua presença, ofertas, suas contribuições. E então, irmãos, o nosso sincero agradecimento também ao nosso Deus por tudo que tem nos dado. Amém. Todos em pé, irmãos, nós vamos orar para o encerramento de nossa reunião. Em sentido de oração, irmãos, vamos orar. Amanhã teremos uma outra reunião, e com início às 18h30, e também temos uma outra mensagem e mais a recordação dos recados de nosso conselho. Vamos orar. Santo e bondoso e glorioso Deus e nosso Pai Celestial, nosso Pai Celestial, Deus de muitas glórias, ó Senhor Deus, e uma das glórias maior do Senhor que está sendo formada é a consagração deste povo, é a santificação de cada um, é o sentimento de amor, é o sentimento de humildade, é o sentimento de aceitação do mandamento do Senhor, de crer na Santa Avó Rosa, de crer no nosso santo irmão Aldo. A consagração de cada um, a fidelidade de cada um é uma das glórias do Senhor, porque assim, ó Senhor Deus, assim crendo e assim sendo fiel, serão cada vez mais santificados, e então será uma obra do Senhor através da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo de Jesus, da Virgem Maria, doutrina e disciplina desta igreja perfeita na vida de cada um. Então assim será uma glória do Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, o Senhor tem muito povo já espalhado por esta terra, neste país e também fora dele. Os que nos seguem através das reuniões, como agora, através da internet, e também aqueles que são ouvintes do programa Hora Milagrosa, aqueles que estão em outros países. Senhor Deus, tudo é povo do Senhor, e esta humanidade foi toda criada pelo Senhor. O Senhor ainda tem muito que trazer para o seu rebanho, ó Senhor Deus. Por isso eu peço, o Senhor, a tua bênção em nome da igreja que já é do Senhor, este povo, a tua bênção por esta nação, por este país e por este mundo, ó Senhor Deus, que o Senhor o abençoe, junto com a Santa Avó Rosa, Jesus e a Virgem Maria, pois então eles são seres humanos igual a nós, que eles sejam abençoados, e os bons e humildes de coração fazerão então parte conosco desta família do Senhor, nesta igreja
Igreja Apostólica, crendo e confiando e amando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Santa e querida Avó Rosa, assim trabalhem para Deus, e nós queremos, ó Santa Avó, ajudar também a senhora com a nossa vida santa e consagrada como a Igreja verdadeira. Santa e bendita Avó Rosa, agora dar a senhora a tua bênção, nossos irmãos. Irmãos, recebam a bênção de nossa Santa Avó Rosa, a bênção de nosso irmão Aldo, que está lhes concedendo neste momento, nesta hora, e também receba a bênção de Jesus nosso Senhor, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima e a bênção especial do nosso Deus e do seu Divino Espírito. Esta mesma bênção também peço à senhora Santa Avó e o senhor irmão Aldo, por essas vidas que o seu nome se encontra aqui nessa caixa de pedido de oração, sejam eles também abençoados. Irmãos, e assim receba esta bênção preciosa para a sua vida, e por tudo, Santa Avó Rosa e irmão Aldo, receba o nosso sincero agradecimento. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada, todos estão dispensados. Muito obrigado a todos, boa noite, a paz do Senhor para todos, até amanhã, e Deus abençoe a todos.